Fala galera, hoje eu vou estar falando de equação de segundo grau. Vamos lá. Primeiro tem o delta, que a gente usa ele na forma de Bhaskara, que é a fórmula que usa para achar as raízes da equação. Bom, primeiro você tem que saber o que são os coeficientes da equação. Por isso eu já fiz um vídeo aqui explicando, tipo uma introdução sobre a equação do segundo grau. O B é sempre o segundo termo, o A é o primeiro e o C é o terceiro. Os termos que estão acompanhando o X. O delta você calcula B ao quadrado menos 4AC. E você vai usar o delta aqui nessa fórmula de Bhaskara. Que essa fórmula é utilizada para a gente encontrar os possíveis valores de X na equação do segundo grau. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Por que tem o mais ou menos ali? É porque tem o x1 e o x2. O x1 você usa mais, o x2 você usa menos. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Observações. Quando o delta for maior que zero, a gente vai ter duas raízes diferentes. Quando o delta for zero, a gente vai ter uma única raiz. Ou seja, o x1 e o x2 vão ser iguais quando o delta é igual a zero. E quando o delta é menor que zero, não existe raiz real. Por quê? Porque o delta, ele é como se fosse a variação das raízes. Por exemplo, quando o delta está maior que zero, significa que tem um espaço entre as duas raízes no gráfico da equação do segundo grau. Por isso que vai ter duas raízes diferentes. Quando o delta for zero, a gente só vai ter uma raiz, porque as duas vão estar no mesmo ponto. E quando for menor que zero, elas não encostam no eixo y, no gráfico da equação. E tem esse outro quadrinho aqui da direita, que isso aqui é bem legal para usar em algumas questões. Por exemplo, se a questão te perguntar qual é a soma das raízes dessa equação, em vez de você fazer a fórmula de Bhaskara, calcular o delta, tudo isso, você pode simplesmente estar fazendo menos b sobre a. Isso é bem mais fácil. Mas depende da questão também. Se a questão estiver pedindo só uma das raízes ou outra coisa assim, melhor fazer pela Bhaskara. E também tem o produto das raízes, x1 vezes x2, que é sempre o C sobre o A. Mas eu acredito que isso aqui é bem raro de usar, mas é legal às vezes para poupar tempo. Aí eu separei um exercício aqui, que é um exercício normal aqui de equação de segundo grau para estar treinando. E aí eu vou pedir que dê pause e resolva aí. Vou estar mostrando a solução aqui, como é que são os passos aqui para você estar fazendo. Resolução. Primeiro a gente tem que calcular o delta. O delta é sempre o b ao quadrado. Tá vendo aqui? O b é o 6. Lembra na equação aqui, ó. O b era o 6. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5 nessa equação aqui. E aí você resolvendo isso aí, você vai achar 16. Eu já deixei ali anotado já para poupar o x1, que é a raiz quando você usa ali aquele mais ou menos, você pega o mais só. Deixa eu só botar essa linha aqui que eu esqueci de colocar. Quando você vai fazer o x1, você vai pegar menos b,
que no caso o B é o 6, aí você tem que botar menos parênteses o 6, porque se, por exemplo, fosse um número negativo, você teria que botar um menos dentro do parênteses também, aí o número ia ficar positivo. Mas como nesse caso aqui o 6 já é positivo, com o menos, ele fica menos 6, né? Mais, a gente usou o mais porque é o x1. Mais raiz de delta, que o delta deu 16, sobre 2a. Só que o a é 1. Aqui uma fração, tá? Só que não deu para colocar aqui o tracinho. Mas o a é 1. Então, 1 não faz a menor diferença na multiplicação, né? Sobre 2. E aí você resolvendo isso aí, raiz de 16 é 4. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. E o x2 aqui é praticamente a mesma coisa do x1. A única diferença é que em vez de você usar o mais ali, mais raiz de delta, você vai usar menos raiz de delta. E aí o resto é igual. Aí você vai fazer menos b, que é menos 6, menos raiz de 16, que é 4, sobre 2. Menos 6 menos 4, menos 10. Menos 10 sobre 2, menos 5. E essa aqui foi a resolução. Espero que tenham gostado aí do vídeo, mas sempre é bom estar resolvendo mais questão aí, porque isso aqui você só vai decorar essas fórmulas aqui fazendo questão. Então, o que eu indico aí para quem quer aprender mesmo é pegar a questão aí no Google. Se quiser pode perguntar aí que a gente coloca aí nos comentários. Mas é isso aí, espero ter ajudado. E é isso aí. Se possível, dá um like aí no nosso vídeo, que a gente vai estar gostando bastante. Se puder estar compartilhando também. Bons estudos, boa prova. Valeu, falou.